Olá, boa tarde. São 3h36. Este é o Justiça Agora. O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre competência para julgar causa de recolhimento de contribuição sindical de servidores públicos. O caso chegou ao STF depois de um questionamento do Estado do Amazonas, recorrente no processo. A alegação é de que, por se tratar de contribuição sindical de servidores públicos estatutários, a competência para julgar os processos seria da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Em um primeiro pedido, o Tribunal de Justiça do Amazonas se baseou em uma emenda constitucional para decidir que quem deve fazer análise dos processos é a Justiça Trabalhista. Aqui no STF, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, propôs a repercussão geral do recurso extraordinário e foi acompanhado por todos os ministros. Agora, o processo deve seguir para análise no plenário do Supremo. Vamos falar de eleições. 20 empresas já foram autorizadas pelo TSE para captar recursos para financiamento coletivo de campanhas. A arrecadação de recursos começa nesta terça-feira, dia 15 de maio. Somente as empresas habilitadas pelo tribunal poderão captar recursos. Para isso, devem apresentar as informações e os documentos cadastrais, conforme previsto na resolução do TSE, que regulamenta a matéria. Esses recursos eles são doados para a entidade arrecadadora, mas a entidade arrecadadora retém esse recurso até que o pré-candidato solicite o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral. A partir do momento em que ele solicita o registro, esse candidato ele fica apto a receber os recursos que foram arrecadados a partir de 15 de maio. Já são 20 empresas autorizadas pelo TSE a captar por meio da internet recursos para financiamento coletivo durante as campanhas eleitorais deste ano. A lista completa pode ser consultada no site do TSE, tse.jus.br. Você sabe o que é daltonismo? É um distúrbio visual que atinge 5% das pessoas em todo o mundo e se caracteriza pela troca de cores. Agora, para atender os daltônicos, as publicações do Supremo Tribunal Federal serão acessíveis também em colorantes. Tem gente que vê o mundo lá fora assim, mas algumas pessoas o veem deste jeito, ou assim. O nome disso é daltonismo, que atinge 5% da população mundial. São mais de 8 milhões de brasileiros com o distúrbio. O daltonismo também é conhecido como cegueira parcial das cores. É basicamente a incapacidade de distinguir vermelho, amarelo, azul e verde. Em alguns casos mais raros, há a ausência total de cor. Por isso, coisas simples, como ler um livro, por exemplo, pode ser um desafio para os daltônicos, principalmente se ele for cheio de gráficos ou ilustrações. Foi pensando nos daltônicos que Miguel resolveu agir. Quis arrumar uma maneira de eles verem as cores, nem que seja de uma forma alternativa. E criou um sistema de identificação com símbolos que representam essas tonalidades. O criador do Colored é português e, direto de Lisboa, conversou com o Jornal da Justiça. Uma linguagem gráfica universal que demorou 8 anos num trabalho de desenvolvimento e investigação baseada no conceito das cores primárias. Da mesma maneira que nós na escola, em qualquer lado do mundo, aprendemos a misturar as cores, aprendemos agora a misturar os símbolos. Se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Então, com 3 símbolos, o daltónico consegue identificar todas as cores. E eles podem ser colocados em lápis, placas de identificação e em livros. E a adaptação das cores agora também vai fazer parte das publicações do Supremo Tribunal Federal. Uma parceria da Secretaria de Documentação com a Colored. A partir de agora, os livros e catálogos do STF vão ser acessíveis aos daltônicos. O acordo entre o Supremo e a Colored, a gente permite que os daltônicos ou as pessoas que têm algum grau de daltonismo possam distinguir, saber que cores que são aquelas que estão nas nossas publicações. E agora a gente vai lançar o nosso catálogo do acervo histórico-cultural, primeiro volume, e a gente vai colocar o Colored. O Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.